Doutor, tem uma pergunta para o infectologista Jean Gorinchai, que é do Hospital Emílio Ribas. Olha só, Sérgio Toledo, nosso telespectador. Suponha que uma pessoa contraia o vírus H1N1, que é a tal da gripe suína, e Covid-19 ao mesmo tempo. Essa pessoa fatalmente terá um quadro clínico grave, mesmo sendo jovem? É possível contrair as duas simultaneamente? A gente tem na literatura 6% de pessoas que fazem exatamente uma coisa que a gente chama de co-infecção, 2 vírus juntos. Então, tanto H1N1 como coronavírus. É lógico que a gravidade de um e de outro, somadas, acabam dando um impacto muito maior. Óbvio que se eu estou falando de um indivíduo mais jovem, e eu vou depender da resposta que ele vai ter frente a isso. Naturalmente, a resposta dele vai ser melhor, muito melhor do que aqueles indivíduos que são os idosos, que são aqueles pacientes que têm algum problema na sua imunidade ou um problema no coração, no pulmão. No jovem, a resposta tende a ser melhor. É um quadro clínico muito mais comprometido, então ele vai ter muito mais dor no corpo, muito mais dor nas juntas, pode ter realmente um pouco mais de falta de ar, mas ele não vai evoluir da forma tão grave como é que nós temos visto, por exemplo, nos idosos, seja para o H1N1 isoladamente, seja para o coronavírus também isoladamente. Agora, quando eu somo isso para um paciente idoso, realmente a mortalidade é muito grande, e é por isso que o próprio Ministério da Saúde se antecipou na campanha de vacinação, que começou agora no dia 23 de março, visando fazer uma proteção contra o H1N1, já que ele está muito, quer dizer, os vírus da gripe de forma geral, seja o influenza A, o H1N1, seja o influenza B, que está muito circulante no nosso meio, como ao mesmo tempo proteger eventualmente esses indivíduos de uma associação, de uma co-infecção. Eu quero fazer um alerta, né, para todos que estão nos acompanhando e que usam o transporte público. Muita gente ainda precisa ir para o trabalho, não é? Primeiro, duas coisas. Essa maior quantidade de testes serve para que a pessoa descubra, né, se tem ou não a doença, para se isolar. Então, automaticamente, está se sentindo diferente com aquele período pré-gripal, nariz com secreção, dor para respirar, já se isole automaticamente. Enquanto a gente não tem, não é, doutor, esses testes para todo mundo, já vai e se isola para você acompanhar o seu quadro, em caso de gravidade, procurar o hospital. Outra coisa, eu vi imagem hoje aqui em São Paulo de ônibus lotados e as pessoas se aglomerando hoje debaixo do Minhocão aqui na capital. Tinha um grupo tocando samba, pagode, um do lado do outro. Evitem a aglomeração, não desafiem a doença, não desafiem a doença. Porque como o jovem, a doença se comporta melhor. Não precisa pagar para ver, né? É melhor que você se previna. Vamos ver mais uma pergunta, doutor? Vamos lá, mais uma pergunta para o doutor Jean. Os remédios para asma confortam a falta de ar provocada pelo coronavírus? E como diferenciar uma crise de asma para uma piora referente ao corona? Uma pergunta que tem sido frequente. Não, é muito interessante, até porque todas as pessoas que têm um quadro respiratório, a primeira coisa que fala, bom, e aí, faço parte do grupo de risco? Faz, não obrigatoriamente fazendo formas graves, aquelas formas que a gente vê muitas vezes no idoso, mas podem realmente ter um desconforto respiratório muito significativo e eventualmente precisar de um suporte ventilatório através do tubo. Porém, nós temos que lembrar o seguinte, que aquele indivíduo que realmente tem asma, está sentindo algum desconforto respiratório, vai usar a sua bombinha. Não estou melhorando. Geralmente acaba fazendo inalação. O próprio asmático sabe, né, ele se está melhorando ou não. Das medicações, não estou melhorando, vai para o hospital. Porque geralmente ele pode ter uma asma induzida pela infecção e pode ser, seja o próprio coronavírus ou outro vírus que está circulando no nosso meio. Por exemplo, o vírus da gripe, o vírus sincicial respiratório, enfim, qualquer outro vírus. Então, dessa maneira, tomou suas medicações de uso regular, não melhorou, você está indicado sim a procurar um serviço médico. Olha, nós temos mais uma pergunta. Cadê a pergunta, por favor, do telespectador? Boa noite. Não encontro informações sobre o tempo de vida do vírus no ambiente. Pode nos esclarecer? Uma pergunta importante porque é um vírus que danado esse daí, né? Ele fica bastante tempo. Pois é. A grande questão é que a gente sempre achava que vírus respiratório, assim como os trabalhos que mostravam, por exemplo, no H1N1, que mostrava que, por exemplo, ele ficava na superfície por um período de minutos até, quer dizer, de segundos até poucos minutos. Hoje o que a gente tem percebido é que ele pode sim perdurar muito mais tempo. E vai depender exatamente qual é a superfície, qual é o material. Por exemplo, plástico, por exemplo, ele pode demorar cerca de horas, 2,
3 horas. Se ele tiver um instrumental metálico, por exemplo, o tempo de vida vai ser muito menor porque ele oxida com mais rapidez. A sacola do supermercado, a sacola 3 horas. Que é pelo menos 3 horas. Então essa acaba sendo a grande preocupação. A mesa onde a gente come. Então, se alguém tosse, espirra sobre a mesa, eu tenho a chance de permanecer lá pelo menos 1 hora, vai depender, sim, a quantidade daquele material que foi eliminado. Isso são alguns estudos que foram feitos já com o SARS-1, que foi lá em 2002, e já tem trabalhos agora mostrando exatamente com relação ao Covid-19. Portanto, a gente percebeu que não é só a tosse, o espirro, mas o contato das mãos fundamental. Então, eu tenho sim que promover a minha higienização, lavagem com água e sabão. Se eu não tenho isso à minha disposição no determinado local, o uso do álcool gel é fundamental. A gente tem que lembrar de algumas pessoas que são vulneráveis e que continuam trabalhando. Eu recebi na minha rede social uma colocação de um carroceiro. Ele falou: doutor, eu preciso trabalhar porque eu já não tenho comida na minha casa. O que eu posso fazer para me proteger? E óbvio, água e sabão, como que ele vai levar? Leva nas garrafas PET, a água, leva um sabão, mesmo aquele que de lavar a roupa, e de tanto em tanto vai promovendo a sua loja. É uma orientação da Organização Mundial da Saúde, não é? Para que se instale tanques com água e sabão na frente das comunidades? Eu não preciso obrigatoriamente virar e falar assim, pô, mas ele está na rua, como que ele vai fazer? Ele não tem acesso até para uma questão econômica, então temos que dar possibilidades. O uso das máscaras foi uma questão muito interessante. A gente como médico, a gente até questiona, olha, não tem nenhum estudo científico, mas é um método de barreira. Eu não vou tossir, não vou espirrar, isso daí ajuda sim a prevenir. Porque você vai numa farmácia, você vai no supermercado, quando você chega ali, de repente você vai ver, tem 10 ao teu entorno. Então, é bastante importante fazer essas prevenções. Pergunta para o toxicologista Anthony Wong. Vamos lá, na tela, por favor. Você participa com a hashtag Coronavírus Plantão, agora 00:05 no horário de Brasília. Doutor Anthony, como saber se um álcool em gel é falso? Tem algum teste caseiro que possa ser feito? Não, não existe. É muito difícil você distinguir entre o etanol, que é o álcool que você é seguro para usar, e o metanol. Então não dá como você... Ou então até outros tipos de substâncias que nem tem sequer álcool. Uma maneira que você pode detectar que é álcool é pelo cheiro dele, que é característico do etanol. Mas é por causa disso que sempre deve desconfiar ou de preços muito baratos ou então ou do próprio fornecedor, tá certo? Essas pessoas, eles têm uma alta qualidade ou competência, vamos dizer assim, talento para falsificar qualquer coisa, bebidas, etc. E o álcool é muito simples, porque é transparente. O gel é feito de agar ou alguma coisa, substância assim. Então, é muito difícil realmente dizer se é falsificado. É melhor comprar sempre em lugares, estabelecimentos confiáveis. É bom deixar claro, né? Os médicos todos já são unânimes. O álcool em gel é um quebra-galho, né? O padrão ouro da prevenção é água e sabão. Água e sabão é imbatível, portanto, tenha isso em mente. Bom, vamos a mais uma pergunta. Pessoal de casa, vamos lá. Hashtag Coronavírus Plantão. Quem foi infectado e já se curou pode ser infectado normalmente? Para o doutor, na sequência, o Anthony Wong fala conosco. Ok. Pode falar, doutor. Na verdade, o que é assim, toda vez que você entra em contato com um determinado vírus, o que eu desenvolvo são algumas arminhas que a gente chama de anticorpos. E são anticorpos específicos àquele vírus. O que a gente sabe, é um vírus muito novo, você está imune. A gente não sabe se ele vai demorar e manter essa quantidade de anticorpos para toda a vida. Mas, a princípio, você está protegido contra esse vírus. O que a gente sabe é que o coronavírus pode fazer algumas modificaçõezinhas, como o H1N1, que também chegou para ficar desde 2009, ele está aí e todos os anos a gente está tomando vacinas e tem uma variação de um ou outro vírus que são contempladas nas vacinas. E aí sim, você tem que tomar vacina para se proteger. Por enquanto, nós não temos ainda vacina para coronavírus, mas aquelas pessoas que tiveram sim o coronavírus, o Covid-19, vão estar imunes. Pois é, deixa eu falar com o toxicologista, o Dr. Anthony Wong. Doutor, hoje a gente viu que a Agência Nacional de Saúde dos Estados Unidos autorizou os testes de anticorpos. Explica para a gente, na prática, o que isso pode ser importante para o tratamento, para o combate a essa doença.
Bom, a medição de anticorpos é importante para saber duas coisas. Primeiro, para saber se a pessoa realmente está infectada. Você tem duas maneiras, como já mostrado anteriormente, né? Você pode mostrar ou através de um swab, então ter uma coleção da narina ou da boca, mas principalmente a narina, para saber se você consegue detectar o vírus. Então isso é feito através de imunoensaio, um líquido que já tem anticorpos ou marcador específico para aquela substância, seja H1N1 ou então o coronavírus, nesse caso o coronavírus, e se é positivo, quer dizer que a pessoa está contaminada ou infectada. E se tiver sintomas, então realmente aqueles sintomas são relacionados ao agente que foi detectado. A presença de anticorpos é para saber se a pessoa tem a doença ou teve a doença e vai ficar, então essa é uma forma de você avaliar que parcela da população já teve e que está imune. É importante lembrar, em qualquer infecção viral, ele tem as pessoas que contaminam e vai disseminar a doença. Isso, a primeira fase que tem são as pessoas que, por exemplo, como o coronavírus tem uma R0 chamado 2,5 aproximadamente, cada pessoa que tem a doença, ele vai infectar 2,5 pessoas. Essas 2,5 pessoas vão infectar mais 2,5 pessoas cada um. E assim por diante. Então, é por causa disso que você tem a exposição, o aumento exponencial das pessoas. Nem todas as pessoas têm a doença, manifestam a doença. São chamados portadores sadios ou portadores assintomáticos. Eles têm o vírus, ele pode espalhar o vírus, mas ele já está imune, ele não vai ter a doença mesmo. E tem as pessoas que são sintomáticas, aqueles 90% que vai ter uma doença leve e tem aqueles 10% que vão ter a doença muito mais grave. Então, todas as pessoas que foram infectadas pelo vírus. Você precisa de anticorpo para saber se essas pessoas têm. É uma forma muito importante você medir o futuro, quer dizer, como vai progredir essa doença. Por exemplo, nós sabemos que toda doença desse tipo, ele parece um cone de sorvete invertido. Quanto mais alto, mais número de pacientes. Quanto mais baixo, menos pacientes. E a base dela é muito importante para saber quanto vai. É início, o meio e o fim. Essa duração de quase todas as doenças respiratórias, por experiência, é de 12 semanas. Então, o meio dela vai ser 6 semanas. Se coronavírus copiar ou evoluir como as outras, nós vamos chegar a esse epicentro, esse meio, mais ou menos daqui a uma semana e pouco. Logo em torno da Páscoa ou logo depois. E se Deus quiser, então nós vamos ter a fase descendente, se Deus quiser. Os países que estão experimentando coisas diferentes é porque estão numa situação de muito frio. Provavelmente, como já foi discutido, o coronavírus ele vive bem, quer dizer, ele dissemina bem entre 3 e 17 graus. É por causa disso que Rússia, Finlândia tem uma incidência tão baixa. E os países da América Latina, Austrália, por exemplo, a Argentina não tem quase nada. E mesmo para o Brasil, a nossa incidência é relativamente pequena. Então, esse exame de anticorpos é importante para nós mapearmos a real situação, se nós estamos na subida ou na descida no tempo, do ponto de vista epidemiológico. A ciência está trabalhando para ajustar os testes sorológicos que vão mostrar quem contraiu o coronavírus, quem está imunizado. Ou seja, esse teste pode levar ao fim o confinamento. A pessoa que está imune não vai precisar mais ficar isolada. Esse é o futuro, então? Pois é. O fato, até então, a gente tinha só o PCR. O PCR mostrava o quê? A proteína C reativa mostrava o vírus. Então, óbvio que a pessoa acabou de internar, a gente detectava o vírus. Hoje a gente quer saber uma outra questão, que são os anticorpos, que são aquelas arminhas que a gente produziu contra o vírus. Por isso que a gente precisa fazer depois dos 7 dias. Isso é bom porque eu vou saber quem são as pessoas que tiveram, quem não, porque muitas das pessoas hoje que estão tossindo, espirrando, falam, ó, vai para casa porque é coronavírus. Quando faz o teste, vem negativo. E aí você fala assim, puxa vida, olha que beleza, posso voltar a trabalhar. Agora imagine hoje um profissional da saúde, um policial, um bombeiro que precisaria estar nessa frente de batalha, ele acaba sendo recluso
se ele não tem o teste. Então, quanto mais a gente testa, a gente vai ter a possibilidade de saber como que a minha população está, se ela está realmente infectada ou não, para as políticas, inclusive, de confinamento. Pô, vamos manter a quarentena? Não, não vamos. Vamos já voltar a trabalhar de forma gradual ou não? Então, isso é uma forma de ajudar, inclusive, as políticas públicas com relação à proteção da própria população. Tá certo. Doutor Anthony Wong, toxicologista, uma boa noite para o senhor. Obrigado pela participação, pela gentileza de ficar até essa hora conosco, tá, doutor? Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Eu quero lembrar sempre que pânico e medo pode matar mais que a causa. É o que acabou de falar agora. Então, gente, realmente é um vírus de alta contagiosidade, mas relativamente baixa letalidade. Mas o pânico e o medo parece que ser muito mais prevalente do que o próprio vírus na nossa sociedade. Perfeito, doutor. Obrigado também, doutor Jean Gorenchain, do Hospital Emílio Ribas. E é isso, né, gente? Amanhã a gente vai acordar, obviamente, o número de infectados vai ser maior, né? Como todos estão explicando aqui, nós precisamos respeitar esse ciclo, mas está literalmente nas nossas mãos também o poder de impedir a propagação desse vírus no Brasil. Portanto, lave as mãos frequentemente, não é? Respeite as orientações do Ministério da Saúde e das suas autoridades locais.